Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, de outro a fome total. Como nesta canção de Gilberto Gil, a desigualdade entre países e pessoas é um tema constante na arte popular. Desigualdade de rendas, de padrão de consumo, de acesso a serviços básicos como água, luz e esgoto. Enquanto alguns são aconselhados a reduzir o seu padrão de consumo, outros aspiram mais consumo para alcançar um nível mínimo de dignidade humana. E todos se preocupam com os limites ambientais do planeta, que os especialistas dizem estar se esgotando. Como resolver esse problema? Até que ponto a desigualdade social ameaça o desenvolvimento sustentável? Existe sustentabilidade de verdade com diferenças tão grandes entre os 7 bilhões de habitantes do planeta? Para discutir esse tema, convidamos Ricardo Abramovay, professor titular do Departamento de Economia da USP, e Aron Belink, ambientalista responsável pelas questões internacionais do Instituto Vitae Civilis. Ricardo, qual é a relação entre desigualdade social e sustentabilidade, na sua opinião? Bira, se você me fizesse essa pergunta 40 anos atrás, a resposta seria: a relação é muito longínqua. Por quê? Porque num mundo de 3, 4 bilhões de habitantes, onde os recursos necessários para a sobrevivência das pessoas parecem infinitos, não faz mal que haja desigualdades, porque mesmo que essas desigualdades sejam extremas, desde que quem está na base da pirâmide esteja conseguindo viver um pouco melhor, se quem está no topo da pirâmide está consumindo muito, isso não tem problema. Justamente é esse raciocínio que não pode mais ser feito. Hoje, num mundo de 7 bilhões de habitantes caminhando para 10 bilhões, nós só vamos conseguir continuar no sucesso recente da luta contra a pobreza, ou seja, a emergência dessa nova classe média, não só no Brasil, mas no mundo todo, se houver limites naquilo que as pessoas que ocupam o topo da pirâmide consomem e absorvem dos recursos do planeta. E isso é muito concreto em termos de emissões de gases de efeito estufa e em termos de consumo de materiais. Por exemplo, cada um de nós, hoje, consome 9 toneladas de apenas 4 materiais: combustíveis fósseis, biomassa, materiais de construção e minérios por ano ao longo da sua vida. Só que um indiano que nascer hoje consumirá 4 toneladas ao longo da sua vida. Um canadense, 25. Imaginar que o indiano passará a consumir 25 e todo mundo passará a consumir 25 é imaginar que nós dispomos de 4 ou 5 planetas. Nós não dispomos. Esse é o problema que nós temos pela frente. Aron, nós estamos já consumindo no planeta mais do que o planeta pode dar. Talvez Sim. mais do que um planeta e meio possa dar. Como é que você vê a desigualdade nesse processo? Como equacionar a desigualdade num processo onde já consumimos mais do que o planeta pode dar? Então, eu acho que tem uma grande questão na raiz dessa discussão toda, que é a questão das aspirações. E a gente hoje tem as aspirações feitas em cima de uma igualdade que é mentirosa. Igualdade no sentido de que a gente equaliza, ou a sociedade equaliza, acesso ou a propriedade de bens e serviços de riqueza ao bem-estar e à felicidade. A nossa sociedade ela se comporta como se bem-estar e felicidade fossem a mesma coisa que ter muito e juntar muito, quando na verdade elas não necessariamente dependem de ter e juntar individualmente, elas dependem de prover condições adequadas de vida, de dignidade, de bem-estar, de felicidade para a população como um todo. Então assim, o negócio de todo mundo é ser feliz e viver bem, e não o negócio de todo mundo é acumular um absurdo de bens. Essa reparametrização para uma economia, para uma sociedade que ela está voltada ao bem-estar e não voltada à acumulação e à transação financeira, é que é o nosso grande paradigma. Isso, obviamente, quando a gente fala em consumismo, sociedade de mercado, sistema capitalista, é um desafio gigantesco. Eu não estou dizendo que é acabar o capitalismo, não é só mudar a etiqueta. Na verdade, é
o que as pessoas querem. Não adianta nada a gente mudar o nome se a gente continuar dizendo, sim, agora daremos um Lada para cada um. Desculpa, também não vai funcionar, tá Não certo? é por aí. Muito menos. Ô, Ricardo, existe uma grande fé na capacidade da tecnologia resolver todos esses problemas que nós estamos falando. Não só o problema da desigualdade social, como o problema também da sustentabilidade. Você deposita tanta esperança na tecnologia como algumas pessoas têm? Por um lado, sim. E, se me permitir, Pois não. nesse livro, justamente, o meu ponto de partida é esse. A tecnologia é muito importante, as inovações tecnológicas para que a gente consiga produzir usando cada vez menos energia e cada vez menos materiais, essas inovações são extremamente importantes. Então, ponto de partida é que ninguém que hoje está preocupado com o futuro das sociedades humanas diante da escassez de recursos, ninguém está dizendo vamos voltar para a Idade Média e abandonar a tecnologia. Ao contrário, as tecnologias são muito importantes. Só que o que as tecnologias estão fazendo? Nos últimos 20 anos, se a gente pegar da Rio 92 para Rio mais 20, nos últimos 20 anos, cada dólar produzido na economia mundial foi produzido com a emissão de menos 23% de gases de efeito estufa em 2012 comparado com 92. Se a gente pegar os materiais básicos dos quais a economia depende, cada dólar foi produzido usando 21% menos de materiais. Então é um avanço tecnológico extraordinário. Só que quando você faz a conta globalmente, o que aconteceu com as emissões de gases de efeito estufa e com o uso de materiais, você tem um paradoxo. Aumentaram. Aumentaram 39% no uso de materiais e 41% na emissão de gases de efeito estufa, o que mostra que, embora as tecnologias sejam muito importantes e nós precisamos de mais sistemas tecnológicos voltados, mais sistemas de inovação verdadeiramente voltados para a sustentabilidade, que, por exemplo, no Brasil isso ainda é muito precário, a inovação no Brasil ainda é concebida como uma inovação voltada para aumentar a produtividade do trabalho e do capital, como era no século XX. Embora nós precisemos de mais inovação voltada para a sustentabilidade, isso não basta se nós não formos, como civilização, capazes de alterar a quantidade de bens que nós absorvemos. E para isso nós precisamos fazer uma pergunta que é muito importante, que é qual o sentido da produção econômica, qual o sentido da vida econômica. É aquilo que o Aron estava dizendo. Produzir para quê? Uma coisa é produzir para fazer com que a máquina econômica gire na expectativa de que isso produza bem-estar. Outra coisa é produzir bens e serviços que vão, de fato, propiciar melhoria nas condições de vida das pessoas. Aron, como é que você se sente a respeito desse tema da tecnologia? Você partilha do otimismo que às vezes surge em torno da solução pela tecnologia? Então, eu acho que o Ricardo coloca, ele ilustra muito bem com os dados, é esse grande avanço que nós tivemos nos últimos 40 anos, é uma coisa assim, muito grande. Tem dados que a gente teve compilando em que o valor de agregado de bens e serviços se multiplicou por 4, ao mesmo tempo em que a demanda, a pegada ecológica, como medida da demanda, aumentou só 70%. Também mostra esse grande ganho relativo de produção, né? Então tem vários dados que mostram o mesmo caminho, mas eles exatamente falham em mostrar a questão de limites entre esse, vamos chamar assim, desacoplamento relativo e o volume absoluto de recursos que é utilizado. Então a tecnologia tem que ser vista como uma forma de potencializar, mas ela não resolve sozinha as questões. Então ela tem que estar acompanhada, e aí eu acho que é um grande desafio nosso, as políticas públicas, a maneira de precificação, a atribuição de valor aos bens naturais e bens sociais, que precisa de alguma maneira refletir essa realidade. Como, por exemplo, para mim um exemplo mais típico são os espaços urbanos. Para mim um exemplo são a Avenida Rebouças em São Paulo, sempre congestionada, tem 3 faixas de rolamento para cada lado. O fato de que uma faixa
transporta 35 mil pessoas por hora com ônibus, e uma faixa de veículos privados, e tem duas, transporta 5 mil pessoas por hora, ou seja, 35 mil contra 5 mil, não gera nenhum ônus para os usuários de carros privados. Ou seja, você usa o espaço público privadamente, quer dizer, numa proporção 7 vezes menos eficaz do que quem está no ônibus, só que você não paga nada por isso. Então, assim, é uma grande injustiça no uso dos bens coletivos, que não está em lugar nenhum. Então, esse tipo de externalidade ele tem que começar a ser traduzido, de alguma maneira, que a sociedade seja capaz de perceber, que o indivíduo seja capaz de perceber na sua decisão cotidiana, que o tomador de decisões, privado ou público, seja capaz de incluir nas suas propostas de política, de legislação, de governo. Então, é essa discussão de traduzir essa questão dos limites de uma maneira absorvível no cotidiano que a gente tem que enfrentar agora. E a tecnologia não resolve isso, não a da produção, pode ser a da inteligência. Nós vamos agora para um intervalo e voltamos para conhecer um estudo da Inglaterra que resume de uma maneira muito interessante esse grande dilema entre desigualdade social e meio ambiente. Fique agora com as principais manchetes do Brasil e do mundo aqui no Band News TV. Estamos de volta com o programa Capital Natural e a nossa discussão centra-se na pergunta: o que a desigualdade social tem a ver com o meio ambiente? Durante a Rio+20, a Oxfam, que é uma grande confederação de organizações dedicada ao combate à fome e à desigualdade social, lançou um relatório muito interessante sobre o assunto que estamos tratando aqui. O relatório mostra bem qual é o espaço em que acontece esse encontro entre as questões sociais e ambientais para toda a humanidade. Nós estamos lá no Rio e conversamos um pouco com um dos seus representantes. Simon, na sua experiência de campo na Oxfam, você poderia explicar um pouco mais como se chegou a essa ideia e qual a função dela? Bom, visualmente aparece em forma de um donut, não? Esse donut é um círculo que combina muitas vezes coisas vistas de forma antagônica e por separado, do que é o piso social, da equidade social, onde tem uma série de direitos básicos, como alimentação, água, renda, saúde, educação, equidade de gênero, por exemplo, que tem que ser resolvidos no mundo para que todo mundo tenha satisfeitos os direitos básicos. E a outra parte, outro limite, são os limites planetários. Só temos um planeta e não podemos extrapolar esses limites. Por isso, essa forma visual, falamos de que é uma bússola para o século XXI, que combina um espaço tanto justo, onde todo mundo pode ter os direitos básicos satisfeitos, como um espaço seguro, onde não vamos extrapolar os limites planetários, muitas vezes que não pode ser recuperados. Ou seja, podemos ir além da possibilidade do planeta de ser recuperado. Ricardo, o que você acha dessa ilustração sobre os limites e sobre a relação entre o social e o meio ambiente no trabalho da Oxfam? Ela é muito importante, tenho duas observações sobre ela. A primeira é que nós já extrapolamos, segundo o trabalho de um grande especialista chamado Johan Rockström, um sueco, nós já extrapolamos esses limites em 3 dimensões: biodiversidade, mudanças climáticas e ciclo do nitrogênio. Quer dizer, são dimensões em que não vai bastar ficar onde nós estamos, nós vamos ter que recuperar o dano que já foi excessivo. Isso num quadro em que há 1 bilhão e 400 milhões de pessoas sem eletricidade, portanto, precisa produzir eletricidade para essas pessoas, 800 milhões sem acesso à água, 2 bilhões e meio sem acesso a saneamento básico e por aí vai. O segundo comentário é que no texto onde esses donuts estão inclusos, há insistência num fato de que no gráfico não aparece. Qual é esse fato? É o fato que inspirou o programa que você está fazendo, a desigualdade.
Se o caminho for, vamos continuar avançando, e a humanidade está avançando muito na luta contra a pobreza. A pobreza é escandalosamente alta, mas ela proporcionalmente é muito menor do que jamais foi anteriormente. A ecoeficiência está avançando. Então alguém poderia dizer, então estamos no bom caminho. Não estamos. Por que não estamos no bom caminho? Porque se nós não formos capazes de reduzir a desigualdade, as desigualdades, nós não vamos conseguir promover a emancipação social que o gráfico supõe e, ao mesmo tempo, nos mantermos nos limites. O que significa que quem está pressionando os limites de um lado são essas categorias emergentes, mas, de outro lado, e fundamentalmente, quem está pressionando os limites são os que se encontram no alto da pirâmide, e se nós não formos capazes de mexer nisso, as contas não vão fechar. Aron, na sua opinião, essa ilustração, ela é adequada para entender o que está se passando no mundo hoje? Realmente, é uma maneira muito feliz de colocar, né? Eu conversei bastante com a Kate Howard, que é a pesquisadora que fez esse relatório, e ela realmente assim, é uma pessoa que partiu de uma inquietação sobre por que a economia era incapaz de perceber a noção de limites. Quer dizer, que a economia opera e toda a conta, né, toda essa modelagem maravilhosa que os economistas fazem, ela opera num pressuposto de que é a inexistência de limites. Ou seja, você pode crescer continuamente, você pode aumentar um lado da equação, como se o outro lado também pudesse aumentar. Né? E essa insanidade, né, que é uma coisa insana, ela fazia sentido até uns 40 anos atrás, ou menos, como o Ricardo falou, quando nós éramos cowboys. Né? Para mim, eu nasci cowboy e hoje sou astronauta. Quer dizer, quando eu nasci, o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, eu podia me esparramar, né? O cowboy é aquele cara que vai embora. Conquistar. E o astronauta não, o astronauta cuida da sua cápsulazinha, da sua navezinha. E a gente, em 40 anos, além de dobrar a população, descobrimos que nós não somos cowboys, nós somos astronautas. Então, essa imagem, eu acho que ela ajuda a gente a entender a rapidez da mudança, né, e a dramaticidade da mudança. E o que a gente está procurando trazer aqui é essa noção da economia, porque o que é interessante, ao colocar um teto ambiental e um piso social, a economia, ela implicitamente cai no seu próprio lugar, no seu devido lugar. Porque a economia hoje ela existe solta. Né? E ela é uma coisa poderosa e solta, é um perigo, portanto. Quer dizer, ela estando devidamente enquadrada, ou seja, faça o seu serviço de mobilizar recursos, potencializar a produtividade, realocar e redistribuir, mas entendendo que existem limites. Você não pode deixar ninguém abaixo de um tanto e nem estourar um certo tanto. A economia pode ajudar muito mais do que ela tem ajudado. É isso que a gente precisa fazer. E quer dizer, em última análise, o que o Aron está dizendo, que é muito importante, é a economia vista como parte da sociedade e não como autônoma, dentro da sociedade, a serviço da sociedade e não a serviço de si própria, e a sociedade dentro da natureza. Claro. Essa é a equação que a gente tem que formular. Entre os diversos espaços criados durante a Rio+20 para se discutir os rumos da sociedade, a Cúpula dos Povos, instalada em plena Baía de Guanabara, certamente foi o lugar mais agitado e com a maior diversidade. Nada de comitivas oficiais e técnicos engravatados. Por lá passaram diversas organizações e representantes da sociedade civil discutindo suas ideias de mundo e de como deve ser um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Para mí el principal problema de la sustentabilidad hoy es que no podemos hablar de sustentabilidad en el sistema capitalista. Alguns padrões que a gente que o sistema de consumo nos oferece, a gente acredita meio que a cenoura na frente do burro, a gente vai correndo atrás desses padrões e nunca chega, é o que está matando e destruindo o planeta, sabe? É a falta de investimento do Estado e de preocupação com a classe trabalhadora. É uma crise civilizatória, tá? O modelo que está aí não está dando. Eu acho que a extrema riqueza, da forma como a gente está inserido nessa lógica de capitalismo, de consumo, é um problema. O problema de nós é o agua, o acaparamiento de las tierras. Queremos que se respete os direitos humanos, se respete o direito à terra. A gente tem que desconstruir um pouquinho aquela sustentabilidade que está assim na imprensa, nas corporações, né? A riqueza, ela é importante, riqueza de saúde, riqueza de educação,
porque a maior riqueza, eu acho que também que a gente tem no Brasil é a natureza, a floresta, né? Lo que queremos es que todos somos iguales, todos somos seres humanos. Porque para que tanto dinheiro? Para que tanto orgulho de ter tanto dinheiro? Então a gente está caminhando para um outro modelo, a gente está numa bifurcação. Eu não estou dizendo de uma revolução amanhã, mas a gente tem que começar a cair a ficha de que é necessário a gente começar a compartilhar mais. Mas este sistema capitalista é intrinsecamente empobrecedor, acumulador de riqueza e que para que a coisa seja distinta temos que criar outros mundos possíveis. Como é que vocês veem isso? Vocês veem a riqueza extrema como um problema? Existe uma diferença muito importante entre riqueza e prosperidade, entre riqueza e bem-estar. Nem toda a riqueza se exprime em real prosperidade, em real bem-estar para as pessoas. Quando o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, quando o mundo era relativamente vazio, no mundo dos cowboys, como disse o Aron, isso não era um problema. Por quê? Porque produzir riqueza trazia consequências que, em última análise, podiam ser boas para as pessoas. Isso ficou muito nítido na discussão a respeito, por exemplo, do tabaco, tá certo? O tabaco criava empregos, né? Propiciava a arrecadação de impostos e trazia até algum tipo de inovação. Quando ficou mais do que claro os males que o consumo do tabaco trazia e passou, então, não a ser proibido, mas a propaganda do tabaco na televisão passou a ser proibida, etc, etc. Hoje nós temos setores importantíssimos da vida econômica contemporânea que já são tratados como setores semelhantes a tabaco. 2 desses setores estão na berlinda, o setor automobilístico e o setor agroalimentar. Por quê? Porque a produção de automóveis hoje está longe de garantir o objetivo em função do qual as pessoas têm um automóvel, que é a mobilidade, e o consumo de alimentos cada vez mais está ligado ao seu avesso, que é a obesidade. Hoje nós estamos num mundo que tem mais gente com sobrepeso e obesidade do que gente passando fome, o que nos obriga a repensar o próprio sentido da vida econômica nas sociedades contemporâneas. Eu acho que, só complementando, acho que tem um ponto interessante que, quando a gente fala no problema da riqueza extrema, acho que tem uma dimensão também ética que se discute. Eu acho que é interessante quando a gente está olhando esse quadro, e enxergar que a questão ética de por que... Nós temos até uma expressão do supérfluo. Então, exatamente, assim, mas no sentido até de que, vamos dizer assim, existe muita gente que pode até discordar sobre a condenação ou não do tamanho das desigualdades, o que é razoável de desigualdade, que é a discussão ética, a discussão filosófica sobre o que é admissível ou não é admissível em termos de desigualdades, de recompensa pelo esforço, de recompensa pelo mérito e por aí vai. Agora, tem o outro lado, que é esse que o Ricardo estava levantando, que a riqueza extrema se torna uma coisa inviável socialmente. Ela não só é eticamente discutível, como vem sendo há muito tempo, mas hoje ela se coloca como uma coisa socialmente inviável e problemática, porque ela acaba gerando um parâmetro que ele não cabe dentro do planeta, e com isso acho que ganha uma outra dimensão na sociedade. Então, a discussão, talvez, da riqueza extrema hoje, ela esteja muito mais madura para ser absorvida pela sociedade em função dessa questão pragmática, que, de uma certa maneira, afeta todo mundo, do que só pela questão filosófica ou ética que a gente tinha. E aí, acho que tem uma diferença fundamental entre o que é a luta, vamos chamar assim, hoje, e o que era a luta há 40 anos atrás. Quer dizer, 40 anos atrás, a questão se colocava exclusivamente do ponto de vista ético. É justo ou não é justo uns serem muito ricos e outros serem muito pobres? Né? E se der um pouquinho para os muito pobres, tá ok assim. Hoje não é mais isso. Hoje a coisa se coloca em outro nível, em outra dimensão. E isso eu acho que nos coloca numa nova fase do debate. Vamos fazer um intervalo e, na volta, como costumamos fazer, vamos ouvir possíveis soluções para as questões discutidas hoje. No intervalo, você assiste às principais notícias do Brasil e do mundo. O programa de hoje deixou claro algumas coisas. Por exemplo, não existe separação entre a questão social e a questão ambiental.
O problema central de um é o problema também do outro. Será que as soluções também são comuns? O crescimento só não é suficiente para abordar o problema da pobreza. Tem que ter políticas públicas, tem que ter o papel do Estado para a redistribuição da riqueza, para abordar o problema da desigualdade. E para resolver o problema de fome do mundo, não precisa de muita coisa. O desperdício dos alimentos hoje se perde até 40% dos alimentos na cadeia da distribuição. Uma política bem feita de redistribuição, você pode abordar os problemas de equidade social sem criar mais tensões sobre os aspectos ambientais. Tem, por exemplo, uma discussão que está rolando a nível mundial sobre uma taxa sobre as transações financeiras. Com uma taxa de 0,2% sobre as transações financeiras, você vai ter suficientes recursos para resolver os problemas de fome, para ter acesso à água a todo mundo e para levantar a renda mínima, onde 21% da população mundial está vivendo com menos de $1,25 por dia. Aron, desde 68, quando houve a primeira advertência, o mundo continuou, de uma certa maneira, produzindo como se os recursos fossem infinitos. Será que existem limites? É a primeira questão. E esse vício de crescimento é passível de ser revisto? Já existem iniciativas concretas e importantes nesse sentido? Uma das coisas que a gente tem que levar em conta quando pensa em soluções é que realmente, como você disse agora, em 68 houve um primeiro alerta quando o mundo ainda tinha espaço. E cada vez mais nós estamos vendo esse espaço estar exíguo. Então, acho que essas soluções que hoje estão sendo discutidas, elas passam muito por uma nova forma de valorar e de recompensar os trabalhos, os ativos, os bens de que a humanidade depende. A linguagem econômica e a polêmica da economia verde foi uma coisa que marcou a Rio+20, ela se mistura com interesses constituídos com uma situação complexa hoje, mas claramente uma das coisas que a gente percebe é que se nós não conseguirmos traduzir de uma maneira que as pessoas possam trazer para o seu dia a dia essas decisões, nós vamos ter uma grande dificuldade em colocar esse imperativo da redistribuição e do custo real no dia a dia. Como é que isso acontece na prática? Isso acontece, como estava no VT, por exemplo, via taxas que possam ser redistributivas, que possam onerar alguns produtos de uma certa forma e, a partir daí, gerar recursos para serem redistribuídos via Estado, mas também pode acontecer pela valoração e remuneração de coisas que hoje não são remuneradas. Então, por exemplo, a compensação por serviços ambientais, como estava no outro VT, a comunidade que vive numa floresta e que com isso ajuda a manter essa floresta. Ela deve receber alguma coisa pelos serviços que essa floresta presta. Então, a questão do pagamento dos serviços ambientais é um caminho para colocar isso, a questão de se precificar aquilo que, por exemplo, gera, como o Ricardo estava dizendo, obesidade e danos e custos para a saúde pública, onerando a sociedade como um todo. Isso devia estar refletido no custo dos preços ou no ônus que a empresa, ou quem ganha dinheiro com isso, está fazendo. Então, existe um mecanismo redistributivo a ser colocado em prática. Ou então devia ser mais barato o alimento na Etiópia, né? Exatamente. Pois é, não, exatamente. Acho que são situações muito diferentes. A gente tem que refazer essas contas. Ricardo, você escreveu um livro e certamente nesse livro você propõe algumas saídas para esse impasse que estamos mencionando. Como é que você vê as saídas para esse problema? Em primeiro lugar, nós temos que transitar do regime de preços mentirosos no qual nós nos encontramos agora, para um regime de preços cada vez mais próximos à realidade. O que significa preços mentirosos? Uma grande consultoria internacional, a True Cost, fez um estudo mostrando o seguinte, que se o sistema econômico pagasse apenas por emissões de gases de efeito estufa, uso de água e produção de lixo, cada dólar de lucro obtido no sistema econômico global, desse dólar teriam que ser extraídos 41 centavos para pagar só estes 3 custos, tá certo? Como esses custos não estão sendo pagos, qual é a consequência? A consequência, por exemplo, é que nós estamos vivendo um revival, uma retomada do petróleo
que é extremamente preocupante. Se o petróleo tivesse sendo taxado naquilo em que ele compromete o bem-estar da espécie humana, emissões de gases de efeito estufa, possivelmente essa retomada do petróleo não ia ser tão forte. Eu vejo dois caminhos fundamentais pelos quais essa transição vai passar. O primeiro caminho pode parecer cândido, ingênuo, excessivamente otimista, mas eu acho que tem uma brecha aí muito interessante, que é uma tomada de consciência de alguns segmentos empresariais sob forte pressão da sociedade civil de que, do jeito que as coisas estão, não vai dar para ficar. Há vários exemplos nesse sentido. A CEO, a dirigente da Unilever britânica, por exemplo, fez recentemente uma declaração segundo a qual o modelo que consiste em ganhar dinheiro vendendo cada vez mais está quebrado. Nós vamos ter que dar um jeito de ganhar dinheiro fazendo outra coisa. A Audi, uma empresa de automóvel, fez um simpósio para discutir como é que eu vou transitar de ser uma empresa que produz automóvel para uma empresa que garante mobilidade, o que é o reconhecimento de que o automóvel não garante mobilidade. E há vários exemplos pequenos, que são brechas, mas que não são irrelevantes. E o segundo caminho pelo qual vai passar a transição pela qual nós vamos atravessar é justamente o fortalecimento da cooperação social por meio dos dispositivos oferecidos pela sociedade da informação em rede. Um smartphone, hoje, tem uma capacidade computacional superior à do programa Apollo de 1969. Isso está nas mãos das pessoas e funciona em rede. É um poder de planejar para que a gente quer os recursos dos quais a gente dispõe, do qual a humanidade nunca teve esse poder. Resta saber se nós vamos ter inteligência suficiente para fazer com que esse poder seja usado em nosso benefício. É interessante que nessa discussão do Vitae Civilis que a gente fez, né, essa publicação que eu estava comentando, nós pegamos exatamente 4 aspectos do lado político disso. Ou seja, quer dizer, como é que é construir essa nova economia olhando governança, finanças, convivência nos biomas entre as pessoas e a questão do emprego. Então, exatamente a questão que a gente procurou trazer aqui, ela foi a aplicação prática, política dessas mudanças. Ou seja, é o cidadão que, de uma certa maneira, pela opinião pública, como ator político, como um eleitor, como um consumidor, vai fazer a pressão para essa mudança, com ferramentas que nós jamais tivemos. Então, a gente procurou exatamente ir além da constatação da economia e, nesse contexto de preparação da Rio+20, discutir, quer dizer, quais são as ferramentas. E nós concluímos essa publicação exatamente com esse modelo da economia do donut, né? Ou seja, da economia dos limites, que respeita o teto e o piso, porque eu acho que isso, brincadeira à parte, além de ser uma boa ilustração, ela claramente ajuda a gente a formar um roteiro, a formar um mapa. Eu acho que olhar isso como mais do que uma ilustração, e sim como uma forma de organizar as ideias, vai ser uma coisa que faz parte do caminho. Muito obrigado. Agradeço a presença dos nossos 2 convidados, o professor Ricardo Abromovay, titular do Departamento de Economia da USP, e Aron Belink, coordenador do Instituto Vitae Civilis. Este foi o programa Capital Natural. Eu sou Fernando Gabeira. Fique com a gente.